Você sabia que o mioma submucoso é um dos que mais causam sintomas graves nas mulheres? E que muitas vezes só melhoram com cirurgia? Mas afinal, como esse procedimento é feito? Quais são os riscos, a recuperação e os resultados? Hoje eu vou te mostrar passo a passo tudo o que você precisa saber antes dessa cirurgia. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Este é o 5º episódio da minha série completa sobre os miomas uterinos. Então, se você ainda não viu os outros episódios, corre lá e maratone todos os vídeos. E não esqueçam também de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sempre lembro de um caso no consultório de uma paciente muito querida que chegou com um quadro de dificuldade para engravidar e um sangramento menstrual muito intenso. E na investigação descobrimos um mioma submucoso. Fizemos a cirurgia, foi tudo bem, ela recebeu alta no mesmo dia e na recuperação voltou para a cidade dela. Alguns meses depois, ela me mandou uma mensagem com uma fotinho do ultrassom, mostrando que deu certo a gravidez e que estava super feliz. Muito legal, né? Mas vamos lá, o que é esse mioma submucoso? Para quem não se lembra, o mioma submucoso é aquele que se desenvolve na camada interna do útero, justamente onde os bebês se desenvolvem durante a gravidez. Ele pode gerar uma série de sintomas, como o sangramento aumentado, cólicas menstruais fortes e dificuldade para engravidar. E como é feita a cirurgia para retirada desses miomas submucosos? Ela é feita por meio da esteroscopia, uma cirurgia em que colocamos uma câmara fininha por dentro da vagina e do útero, juntamente com uma alça, capaz de cortar e cauterizar o mioma. Inclusive, se alguma vez você já fez a esteroscopia, me conta aqui nos comentários como foi sua experiência e por que foi indicado esse procedimento. A esteroscopia tem a vantagem de ser feita toda por dentro do canal vaginal e útero, sem a necessidade de cortes ou cicatrizes. Ela é feita no centro cirúrgico, sob sedação venosa, anestesia geral ou raquianestesia e tem aí uma duração aproximada entre 30 a 60 minutos. Geralmente, a paciente recebe alta no mesmo dia, horas após o procedimento. E como é a recuperação dessa cirurgia? A recuperação costuma ser muito rápida. Normalmente, a mulher pode voltar às suas atividades habituais com peso entre 2 a 5 dias. É comum, nesses primeiros dias, sentir a saída de um líquido por via vaginal, que nada mais é que o soro que utilizamos para distender a cavidade uterina e conseguir visualizar o mioma. É esperado que ocorra um sangramento como se fosse uma menstruação, que vai reduzindo de intensidade com o passar dos dias, assim como as cólicas, que também tendem a aliviar com o uso de medicações analgésicas, antiespasmódicas ou até mesmo os anti-inflamatórios. Então, resumindo, após a cirurgia do mioma submucoso por esteroscopia, é esperado que você tenha alta no mesmo dia, retorne às suas atividades habituais entre 2 a 5 dias e pode só ocorrer um pouquinho de cólicas e sangramento vaginal. Camila, e depois dessa cirurgia, em quanto tempo eu posso engravidar? Recomendamos aguardar entre 30 a 90 dias após a cirurgia para iniciar as tentativas, a depender de cada caso. E quanto aos riscos? Essa é uma cirurgia minimamente invasiva que apresenta pouquíssimos riscos, mas dentre eles podemos destacar o risco de perfuração do útero, infecção, hemorragia e lesão de órgãos adjacentes. Mas, doutora, quer dizer então que todo mioma submucoso pode ser removido por esteroscopia? Infelizmente, a resposta é não. E é aí que mora um detalhe desse tipo de mioma. Nem todo mioma é 100% submucoso, ou seja, está completamente dentro da cavidade endometrial. Alguns têm uma porção submucosa, sim, mas podem apresentar também uma invasão na parede do útero, e isso complica um pouco a cirurgia. Tem alguns que apresentam uma porção submucosa, mas também uma porção na parede muscular do útero, e isso muda um pouco o nosso planejamento cirúrgico. Sendo assim, classificamos eles em 3 graus. Grau 0, quando o mioma é 100% submucoso, ou seja, ele está completamente na cavidade interna do útero. Grau 1, quando mais de 50% do mioma é submucoso e uma pequena porção está inserida na parede do miométrio.
E grau 2, quanto mais da metade do mioma está na parede uterina, na porção intramural, e menos de 50% submucoso. Além disso, existe uma outra classificação, chamada classificação de Lasmar, em que avaliamos também outras características do mioma, como o seu tamanho, em qual parede ele está localizado, se acomete alguma parede lateral ou não, e o grau de penetração desse mioma. E por que isso é importante? Por muitas vezes, a remoção por esteroscopia não é o suficiente. Por exemplo, os miomas submucosos do tipo grau 2 e aqueles miomas grandes com mais de 5 centímetros podem precisar de 2 esteroscopias cirúrgicas para serem completamente removidos. Ou seja, quanto maior o mioma e quanto maior penetração na parede do útero ele estiver, maior será a dificuldade dele ser removido apenas por esteroscopia. Para esses casos mais complexos, a remoção dos miomas, inclusive, pode ser feita por outras vias de cirurgia, como a videolaparoscopia e a robótica. E no próximo vídeo eu vou te explicar exatamente como funcionam esses tipos de cirurgia para os miomas. Um beijo e até a próxima!